Olá pessoal, agora, depois dos prelúdios anteriores feitos, é que a gente vai realmente deduzir a equação, pessoal. Bom, o nosso problema inicial que a gente fez foi o problema do menor caminho que existe entre dois pontos no plano, que é esse aqui. Bom, o que acontece? Todos sabemos que é uma reta. Como é que a gente demonstra isso, né? Como que eu posso demonstrar isso realmente é uma reta? Porque assim, se você parar para pensar, existem N funções que vão de um ponto a outro no plano. Qualquer função pode ir de um ponto a outro. Desde que você saiba quais são os pontos. Você pode assumir qualquer função essa. Por exemplo, se eu tenho dois pontos aleatórios e eu tenho uma função escrita dessa maneira. Y igual a x mais um certo alfa, que é uma função constante, seno de x. Ela é mais ou menos isso aqui, ó. Vocês têm que concordar comigo. Aqui é como se fosse y igual a x e aqui é yx mais seno de x. Se eu disser que esse ponto aqui e esses dois pontos aqui, que eu vou chamar agora x1, y e aqui x2, y2, essa função vai de x1, y1 a x2, y2. Não é não? É. Só que, qual é o menor caminho que liga ela? Vai ser essa reta aqui, que é simplesmente y igual a x. Show de bola. Então, o que acontece? Para eu demonstrar que realmente é uma reta, né, que vai, de um ponto ao outro no plano, no espaço também vai ser uma reta, tá, pessoal? Só como curiosidade, a gente está se portando só com plano, que a gente só vai ver agora a equação de Euler Lagrange para uma variável independente e uma variável dependente. Para mostrar isso, eu tenho que assumir que existem qualquer n funções que eu vou chamar de y de alfa e x, tá? Isso aqui, ó, vou botar aqui, observação. A notação de função que eu vou usar a do Marion, porque ela me deixou um pouco mais confortável. Tá? Que é aquele segundo livro que eu mostrei para vocês. Esse aqui. Pois bem, bom, temos um y de alfa de x. E o que isso vai me informar? Bom, essa função aqui, que é a função correta, pessoal, eu vou chamar ela de y de 0 e x. E essas n outras funções aqui são a y de alfa e x. Tá? E como é que eu vou descrever a y de alfa e x, pessoal? Ela é simplesmente, y de 0 e x mais um alfa, eta de x, que é qualquer função que vai, somada a ela, ainda ligar esses dois pontos. Isto é, o que eu tenho que dizer sobre isso? Bom, se y de alfa e x vai desse x1, y a x2, y2, somados aqui, então eu tenho que dizer que é o seguinte, que eta de x1 é igual a eta de x2, que é simplesmente igual a zero. Que aí eu vou voltar aqui, e essa função certa é a que vai de x1, x2, y2. E esse alfa aqui é o que é um parâmetro aleatório, que é uma constante que vai fazer essa função variar. Porque além da própria função, a gente pode ter um n números dessa própria função. Por exemplo, a gente tem y igual a x, beleza. Mas a gente pode ter y igual a 2x, 3x, 4x, alfa x. Né? Nesse caso, a gente está escrevendo um alfa no eta de x, porque essa aqui é a função correta, que é exatamente essa reta que vai levar a tal ponto, tá? É só uma maneira de escrever e uma maneira de visualizar isso. Então, a gente tem isso. Pois bem, a primeira coisa que a gente vai fazer é derivar isso em x. Okay? A gente vai derivar isso em x. Olha só, prestem bem atenção nisso. Apesar de eu estar escrevendo y de alfa e x, tá certo? O que acontece? Quando eu derivo em x, por y ser também só dependente de x mesmo, certo? Alfa é uma constante. O que vai acontecer? Quando eu derivo em x, eu tenho uma derivada ordinária. Então eu posso simplesmente fazer isso. Y' de alfa x é o quê? É a derivada disso aqui, y' de 0 e x, mais alfa, eta' de x, certo? Porque assim, o alfa ele é um parâmetro aleatório, tá certo? É um parâmetro aleatório. Tudo bem que a y de alfa x ela depende de alfa. Quando a gente deriva em x, vamos assumir que é uma derivada ordinária, certo? Não vamos nos ater a regalias matemáticas muito fortes, tá? Esse alfa é só um parâmetro para fazer a gente ter mais possibilidades ainda de funções, tá certo? Então assim, quando eu derivo em x, eu derivo ordinariamente, posso fazer isso aqui dessa maneira. Mas é porque a gente vai também derivar y em relação a alfa em alguns minutos. Tá bom, então a generalização do problema é esse, aqui assim a gente tem S, que é exatamente para encontrar isso aqui. E a gente tem que achar essa função aqui, y, tal que seja a mínima para ligar de x1 a x2 ali, seja entre os dois pontos. Ok, show, foi aquela
primeira coisa que eu falei para vocês. Então é o seguinte, agora a gente vai escrever essa S não só como S, então eu vou apagar aqui. Isso aqui é um S que a gente pode dizer que está dependendo de alfa, tá? Depende de alfa, tá? Depende de outras coisas, mas vamos dizer que depende de alfa, certo? E aí eu vou deixar esse problema mais geral. Como eu disse para vocês, isso aqui é só uma espécie de motivação para escrever um problema geral. Essa equação aqui, ela é uma função, é simplesmente uma integral e de um ponto, tudo bem, vou dizer x1 a x2 de um certo f de y' x dx, em que esse aqui, né, eu posso escrever dessa maneira, x1, x2. Lembrando, esse y aqui é aquele y de alfa x, ou seja, é simplesmente f de y de 0x mais alfa de eta de x, vírgula, y' de 0x, viu por que eu derivei? Porque era importante aqui, mais alfa eta' de x e x dx. Pronto, está escrito dessa maneira. Então a gente sabe que f, né, é uma função que depende de y, de alfa e um monte de coisa. Tá. Como é que a gente faz o resultado dessa integral ser um ponto mínimo? A gente lembra lá do cálculo 1, tá? Para a gente achar máximos e mínimos, a gente estuda as suas derivadas primeiras e as suas derivadas segundas. E quando a gente faz isso, a gente acha pontos estacionários com as derivadas primeiras e a gente descobre se são máximos ou mínimos com a derivada segunda. Beleza. O que vai acontecer aqui? Nós não vamos nos importar se com a derivada segunda agora. Ou melhor, em momento nenhum. Pelo menos o Taylor não se importa. Ele dá o heads up. O que acontece? Quando a gente está estudando isso, a gente trabalha simplesmente com derivadas primeiras. O que vai acontecer? Para isso aqui ser um mínimo, a primeira coisa que deve acontecer, a gente tem que chegar nessa y de 0x. Então a gente sabe que para a y de alfa x resultar na y de 0x, alfa tem que ser igual a zero. Primeira coisa, y de alfa x, y de 0x, alfa tem que ser igual a zero. E aí, para isso aqui também ser mínimo, né, para ser a reta, no nosso caso, ou para ser qualquer outra coisa que seja mínima ou máxima, ou melhor, estacionária, isso aqui tem que ser igual a zero. A derivada disso aqui tem que ser igual a zero. Então o que vai acontecer? ds com alfa igual a zero tem que ser igual a zero, para a gente encontrar os pontos estacionários da função. Só que existem N pontos estacionários, e a gente não vai se portar muito bem se é máximo ou mínimo. A gente pode ter de diversas maneiras. Um ponto lá em cima, um ponto lá embaixo, um ponto estacionário que simplesmente é uma retazinha lá, e o que acontece? A reta tangente tem a sua inclinação nula, então dá igual a zero. Show? Beleza. Aí o que vai estar acontecendo aqui? A gente não vai se portar se é máximo ou mínimo. Por quê? Porque na maioria dos sistemas físicos, a gente vai ter um resultado em que é mínimo, que é o heads up. Inclusive eu posso ler para vocês aqui, tá? Que o que o Taylor fala. Mas eu recomendo que vocês vão lá, Taylor, ou no próprio Marion, olha pro lado aqui que eu tô olhando pros livros. E eles vão explicar perfeitamente o porquê disso. Mas a ideia é essa, a gente não vai se focar aqui com o fato de se é realmente mínimo ou máximo. Isso torna o problema extremamente mais complicado. Então vamos focar simplesmente que ds de alfa tem que ser igual a zero para alfa igual a zero. Ou seja, tem que ser mínimo para quando isso aqui for igual a zero, porque isso aqui é mínimo. Show de bola? Não sei se vocês estão vendo, mas eu estou apontando para isso aqui. Isso aqui. Show? Show. Aí a gente derivar isso aqui, aí vem aquela primeira coisa, uma das primeiras coisas que eu falei. F é contínua, pessoal. F é contínua. Por quê? Quando eu fizer isso, eu vou estar derivando também dentro da integral. Eu v'ou passar essa derivada para dentro da integral. Só que essa f, pessoal, e tudo isso é uma função de várias variáveis, né? Ela depende de y, y', alfa, x. Então quando eu passo aqui para dentro dessa integral, eu vou passar assim, del alfa, como uma derivada parcial, de f de y', x dx. Pronto, é isso. E aí eu vou derivar isso aqui. Aí vem a necessidade um pouco do cálculo de múltiplas variáveis, porque o que eu vou fazer aqui? Para derivar essa f, del alfa, eu escrevi o f de outro jeito aqui, mas eu vou apagar e escrever da maneira que eu gosto de escrever. Jesus, f. Eu tenho que usar regra da cadeia. Por quê? A regra da cadeia fala que é simplesmente a derivada disso aí, com relação a alfa, que é uma coisa que isso aqui é dependente, né? Ou melhor, sim, vai ser a soma das derivadas de cada um desses. Ou seja, é simplesmente, eu posso escrever dessa maneira. Del f, del y,
del alfa, mais del f, del y', del f, del y', del alfa. Em x eu não me importo, por quê? Porque a derivada de x em relação a alfa é zero. X não depende de alfa. Então, pela regra da cadeia, tá? Vou escrever aqui assim, em vermelhinho. Isso aqui é verdade. Usando a regra da cadeia. Como eu falei, eu não sou muito versado na parte da matemática. Então, eu não sei, por exemplo, explicar muito bem ou deduzir isso aqui. Eu vou só dizer assim, regra da cadeia para funções de múltiplas variáveis é isso, tá? Em que a função ela depende de y e y depende de alfa. E é escrita dessa maneira, ok? Por que eu posso fazer y da y da y? Porque alfa, x é essa aqui, elas são duas coisas. E aí o que a gente vai fazer? Vamos estudar agora isso aqui, ó. Vamos ver o que é cada uma dessas coisas. Del y, del alfa, del y', del alfa. Bom, a gente já pode ver, obviamente, o que é. A única coisa que tem com alfa isso aqui é esse eta de x. Né? E a única coisa que tem com alfa aqui é o eta' de x. Então, quando eu faço del y, del alfa, eu resulto o quê? Em eta de x. Quando eu faço del y, del alfa, ou melhor, del y', del alfa, eu resulto em eta' de x. Então, agora eu vou botar esse resultado aqui dentro. Então, del f, del alfa é igual a quê? A del f, del y vezes eta de x, mais del f, del y' vezes eta' de x. Certo? Agora eu vou voltar esse resultado para dentro da integral, né? Da integral. Então, ds, d alfa, a gente sabe que isso aqui vai ser alfa igual a zero, tem que ser igual a zero, não vou estar escrevendo isso tudo. É igual a integral de x1, x2, de f, ou melhor, de del f, del y, vezes eta de x, mais del f, del y', eta' de x. Isso aqui com dx. Show! Então, a gente tem uma integral da soma pela linearidade da integral, é a soma das integrais. Show de bola! E o que a gente vai fazer agora para resumir nosso trabalho? A gente vai calcular essa integral aqui. Tá? Y, ou melhor, a integral. Vou botar de x1 a x2. x1 a x2 de del f, del y', eta' de x. Esse f ficou muito feio. F, show, dx. E como é que a gente vai integrar isso, pessoal? A gente vai integrar isso usando integrais por partes. Show! Quase não fala. Então a gente vai dizer que é o seguinte, que o nosso u, ele é del f, del y', ou seja, então, como eu estou fazendo com dx. E dx é aquela variável independente e tal, então eu vou assumir que é a derivada ordinária de dx, del f, del y', é o nosso du. Vixe Maria. Show? Porque eu estou derivando ordinariamente du dx, então eu derivo ordinariamente isso aqui, dx, del f, del y'. Ok? E aí o que é o nosso dv? Nosso dv é eta' de x, eita, dx, que nos leva a dizer que v é simplesmente eta de x. Não preciso explicar isso, né? A integral da derivada, da primitiva dela, vai ser a própria função, né? É teorema fundamental do cálculo. Então, ok, vamos voltar isso para a integral aqui. Então, essa é a integral, pessoal. x1, eita, eu meio que dei um zoom aqui. Como é que faz para voltar? Voltou. Tive que usar o mouse. Ô, droga. Deixa eu ver assim. x1, x2, de isso aqui, del f, del y, eta' de x, dx, vai ser igual ao quê? Bom, u vezes v, então vai ser simplesmente del f, del y', eta de x. Aí isso aqui vai estar variando de x1 a x2, menos a integral de v du, eta de x. Du é o quê? D. dx, do f, do y'. Show? Isso aqui claramente, né?
dx. Que eu esqueci do dx, que isso aqui é du dx, tá certo? Perdão. Mas é basicamente isso, você sabe, eu vou passar o dx multiplicando ali, né? Vamos falar assim. Então, essa é a formalização do problema em geral aqui, dessa parte. Aí, o que vai acontecer aqui? De cara, não sei se vocês conseguem ver, mas essa parte aqui, pessoal, eu vou botar em vermelho, essa aqui, ela é igual a zero. Por quê? A primeira coisa que a gente assumiu aqui é que o eta de x1 e o eta de x2 são iguais e eles são iguais a zero. Então, quando isso aqui varia de x1 a x2, você vai ter basicamente isso aqui, n de x1, eta de x1, menos eta de x2, que vai ser igual a zero. Show! A gente eliminou isso aqui. Isso aqui vai para beleléu. E a gente pode voltar assim. A gente vai ter então que é a integral x1, x2, del f, del y'. Eu não sei se eu escrevi del y' ali. Escrevi, tudo del y'. Eta linha de x dx vai ser igual então a menos a integral de x1 a x2 de eta de x dx del f, del y' dx. Ok, então se a gente voltar esse resultado aqui dentro e simplesmente jogar ele aqui dentro, que vai ser essa integral, a gente vai sair com o seguinte: ds de alfa é igual ao quê? A integral, show, de, escrevi aqui de x1 a x2, obviamente, del f, del y, eta de x, menos isso aqui, né? Eta de x, dx, del f, del y, dx. Show! Aí, como a gente tem esses termos iguais, eta e eta de x, a gente pode botar o eta de x para fora. ds de alfa é igual simplesmente a integral. Indo de x1 a x2, o eta de x vai para fora aqui, não embora, né? De del f, del y, menos d dx, del f, del y', dx. Bom, a gente sabe que isso aqui, pessoal, tem que ser igual a zero. A gente está querendo encontrar os pontos estacionários dessa função s de alfa, certo? E o que acontece? Bom, sabemos que eta de x não pode ser igual a zero, porque esse eta de x tem que ser algo que vai fazer isso aqui variar, ou seja, essa função y de 0x ser diferente dela mesma para ser tomado outros caminhos. Então, de cara, eta de x não pode ser zero. Bom, se eta de x não pode ser zero, pessoal, o que está acontecendo então? A única coisa que pode ser zero é isso aqui, pessoal. Aí a gente vai ser naquela equação que eu mostrei no vídeo passado, que é equação bonita, hein? Olha, essa equação é linda. Eu vou tentar escrever até bonitinho aqui, vamos lá. Del f, eita, saiu feio. Del y menos d dx del f, del y'. Então, ela que tem que ser igual a zero para isso tudo ser igual a zero. E essa equação, pessoal, é que a gente chama de equação. Vou botar em vermelhinho. Vou apagar isso aqui. É equação de Euler-Lagrange. Show! Então, todo o cálculo de variação, ele vai se basear nessa equação, tá certo? Então, show! Você pode estranhar assim, mas isso aqui é a ds de alfa, não está tendo dependência em alfa. Bom, essas funções y e y em que f está sendo derivada, elas dependem de alfa, porque elas são essa função aqui. Essa primeira função que a gente tomou, tá? Ou melhor, a y' e a y', né? Vocês podem ver. Então, elas dependem de alfa, então eu ainda posso ter ali dentro. Então, show! Elas têm que ser zero. Essa é a equação de Euler-Lagrange, tá? Para uma variável dependente e uma variável independente, e ela está deduzida aí. No próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre, por exemplo, a gente vai tentar encontrar o menor caminho, vamos provar que é uma reta, tá? E eu posso falar também sobre ela expressa em duas ou mais variáveis, tá ok? Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido, tá bom? Eu espero que sim. Me ajudou bastante a gravar, porque grudou na minha cabeça a dedução. E até mais.